Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de número 2 de ciências. Nessa aula, nós veremos alimentação saudável, macro e micronutrientes, benefícios da alimentação saudável, pirâmide alimentar e dicas de alimentação saudável. Ter uma alimentação saudável é fundamental para que as funções do organismo funcionem de forma equilibrada. De forma prática, uma alimentação saudável é aquela composta por todos os nutrientes. Nós temos os macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas, as gorduras. Os carboidratos são os pães, massas, batatas. As proteínas são peixes, ovos, carnes vermelhas, carne de frango. As gorduras são o óleo, as oleaginosas, o abacate, entre outros. E os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Estão presentes nos mais diversos alimentos, como frutas, verduras, legumes, entre outros. Benefícios da alimentação saudável. Além de fazer bem ao organismo, uma alimentação saudável age em nossa mente, nos deixando com melhor humor, mais dispostos e concentrados. Vamos conferir os benefícios de ter uma alimentação saudável. Previne o surgimento de doenças e reforça o sistema imunológico. Ajuda a perder peso e a mantê-lo. Aumenta a qualidade do sono. Melhora o sistema digestivo, permitindo o bom funcionamento do organismo. Fornece mais disposição e energia para as atividades diárias. Permite manter uma aparência saudável. Acrescenta mais qualidade de vida. Possibilita uma vida mais longa, com saúde, evitando o envelhecimento precoce. A pirâmide alimentar é um tipo de gráfico que sistematiza os alimentos de acordo com suas funções e seus nutrientes. É importante ressaltar que a principal finalidade dessa organização consiste em fornecer informações acerca de uma alimentação saudável e equilibrada. Então, aqui nós temos toda uma estrutura da pirâmide, né? Essa aqui a fonte é o Ministério da Saúde, baseada numa dieta de 2.000 calorias, onde nós temos aqui a pirâmide dividida em 8 grupos, né, de alimentos e as suas recomendações diárias aqui por porção, né? E a gente sabe que essa estrutura, ela indica os alimentos considerados essenciais para a nossa saúde. Elas apresentam aqueles que fornecem os nutrientes necessários para uma vida saudável e para a prevenção de doenças. Então, aqui são indicadas 6 refeições ao dia, café da manhã, almoço, jantar, com lanches intermediários e lógica prática de atividade física, no mínimo 30 minutos diários. Então, vamos começar falando aqui da base, né, da pirâmide, que são os alimentos que devem ser consumidos em maiores quantidades. Assim, vai diminuindo até chegar aqui ao topo, são os alimentos que são, né, devem ser consumidos moderadamente. Na base da pirâmide, nós temos o grupo 1, o grupo dos carboidratos, que são o arroz, pão, batata, massa, mandioca. Né, eles fornecem energia, pois ao serem consumidos, os carboidratos são convertidos em açúcar no sangue. A recomendação, e nós temos 6 porções diárias. Agora nós temos o grupo 2, o grupo das verduras e dos legumes, né, que são fontes de fibras, vitaminas e minerais que ajudam no controle e funcionamento do corpo. A recomendação é de 3 porções. No grupo 3, nós temos as frutas, né, que representam outro tipo de fonte de fibras, vitaminas e minerais. A frutose, que é o açúcar da fruta, aumenta o nível de açúcar no sangue de forma rápida. A recomendação é de 3 porções. Agora nós temos o grupo número 4, que é o de leite e derivados. Nesse grupo, né, a gente sabe que temos queijo, iogurte, o leite, né, são excelentes fontes de cálcio que é essencial para a constituição óssea dos nossos dentes. Eles também fornecem proteínas ao organismo. Aqui nós temos a recomendação de 3 porções diárias. Aqui nós temos o grupo 5, carnes e ovos, cuja recomendação é de 1 porção diária. Né? E a gente fala sobre a carne e os ovos, que eles são ricos em ferro e vitaminas B6 e B12. Previnem anemias. Os principais alimentos desse grupo são peixe, frango, carne, ovos. No grupo 6, que é o grupo das leguminosas, das oleaginosas, né, representam as fontes de proteína vegetal.
Também são excelentes fontes de fibra. Compõe esse grupo o feijão, a soja, a lentilha, o grão de bico, as castanhas, né? A recomendação de uma porção. Agora, no grupo 7, aqui em cima no topo, né, nós temos os óleos e as gorduras. Os alimentos desse grupo são fontes de energia e são responsáveis pelo transporte de vitaminas do complexo B. São ricos em calorias e seu consumo deve ser controlado. São alimentos desse grupo o azeite, a manteiga, o óleo de soja. Por isso, a recomendação de uma porção. E finalizando o grupo 8, né, também aqui no topo, os açúcares e os doces são alimentos ricos em carboidratos simples, não possuem fibras e apresentam poucos nutrientes. Seu consumo deve ser moderado. Os alimentos que compõem esse grupo são açúcar, mel, chocolate, sorvete, bolo, né? Recomendação de uma porção também. Agora vamos ver dicas de alimentação saudável. Coma frutas e verduras. Né? Esses são alimentos ideais para o nosso organismo. São fontes de vitaminas, minerais e fibras. Tudo que o corpo precisa para ter saúde e vitalidade. Além do mais, são uma delícia e, sem dúvida, fazem parte de uma alimentação saudável. As frutas são práticas, nutritivas, refrescantes e adoçam naturalmente nossa vida. As verduras podem ser preparadas com azeite e ervas e se transformam em saborosas refeições. Opte por carnes magras. As carnes são uma ótima fonte de proteína para as refeições, mas para um consumo de carne saudável, sempre dê preferência às carnes magras e sem ou com pouca gordura. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Utilizados com moderação ao temperar e cozinhar alimentos in natura ou minimamente processados, esses ingredientes contribuem para tornar a alimentação mais saborosa, sem torná-la nutricionalmente desbalanceada. Coma a cada 3 horas. Para começar, programe-se para comer a cada 3 horas, o equivalente a 5 ou 6 refeições diárias. Alimentar-se com frequência ajuda a evitar excessos em uma única refeição. Afinal, se você fizer um lanche entre o café da manhã e o almoço, estará com menos fome na hora de almoçar. Não pule refeições. Evitar jejuns prolongados é essencial para uma alimentação saudável. Excluir uma refeição pode tirar o equilíbrio da dieta saudável e fazer faltar energia para enfrentar o dia. Daí a grande importância de tomar né, um bom café da manhã. Então, não pule o café da manhã. É importante, é a principal refeição para a gente poder ter energia durante o dia. Beba mais água. Você já parou para pensar o quanto de água costuma beber por dia? A grande maioria dos brasileiros, em especial os jovens, não costuma ingerir um volume satisfatório de água por dia, convivendo frequentemente com sintomas discretos de desidratação. Quadros de constipação, pele seca, irritações nos olhos, até mesmo dores de cabeça podem ser sinais comuns de que seu corpo precisa de mais água para viver bem. Por isso, um dos cuidados da alimentação saudável é garantir que a ingestão de água pura, e não somente aquela disponível em sucos e outras bebidas, seja feita no volume correto. Os nutricionistas recomendam a ingestão diária de no mínimo 2 litros para garantir a hidratação dos nossos tecidos. Evite ter alimentos engordativos em casa. Então, uma das maneiras da gente resistir às tentações é não dando espaço para que elas se criem. É a famosa dieta do não tem. Afinal, veja se a cena não lhe é familiar. Você está em casa e do nada vem aquela vontade louca de comer sorvete. Se você tiver um pote no congelador, é muito provável que vá até lá e abra e coma. Se você comesse uma bolinha de sorvete, esporadicamente, não seria tão grave assim. Mas a gente sabe que boa parte das pessoas começa com uma colherzinha inocente, mas termina segurando o pote vazio no sofá, em frente à televisão. Isso serve para o sorvete, para o brigadeiro, pizza, lasanha. Quando digo que esses alimentos viciam, não é força de expressão, eles viciam mesmo. Então, não tenha em casa. Primeiro, porque vontade é coisa que dá e passa. Segundo, porque se ela não passar, você pode sair, comer um pedaço daquilo que está com vontade e pronto, sem exageros. Se você mora com outras pessoas e elas não querem ter uma alimentação saudável, converse com elas, chegue a um consenso. Também é importante aprender a dizer não. Você definitivamente não precisa aceitar tudo que oferecem a você. Seja mais forte que seus impulsos. Nas primeiras vezes que você recusar, vai ser difícil, mas depois é provável que você sinta tanto orgulho das suas escolhas que será mais fácil seguir em frente. E se as pessoas com quem você convive realmente gostam de você, elas não só vão respeitar sua alimentação, como vão ajudar e talvez se juntar a você nessa decisão.
Alguém na sua casa precisa dar o primeiro passo, que seja você. Evite o consumo de processados, de ultraprocessados, né? São produtos como biscoitos, doces e salgados, sucos em pó, refrigerantes, temperos prontos, embutidos, salgadinhos de pacote, guloseimas, entre outros. O consumo destes é desencorajados por diversos motivos. São nutricionalmente desbalanceados, favorecem o consumo excessivo de calorias, contém aditivos industriais e excesso de gordura, açúcar, sódio, entre outras substâncias nocivas à saúde. Troque o sal refinado por sal rosa. O sal comum de cozinha, né, que se encontra nos supermercados e também na maioria dos alimentos processados industrialmente, é o cloreto de sódio. Este sal, ele passou por processamento em temperaturas altíssimas, sofreu alterações em sua estrutura molecular original e também passou pelo processo de refinamento, no qual os minerais vitais, né, da sua composição foram removidos. Além disso, o sal comum contém inúmeros aditivos, agentes para não endurecer, antiumectantes e, acredite, até açúcar. Seu consumo excessivo está associado a hipertensão arterial, retenção de líquido, doenças cardiovasculares e renais. Porém, o sal é um nutriente essencial. Nosso organismo necessita de sódio e de cloro para sobreviver. Sua ausência completa pode prejudicar o corpo, tanto quanto o excesso. Então, o que deve ser levado em consideração é a qualidade e a quantidade de sal. Prefira sais que não passaram por processos de refinamento e assim perderam todos os minerais tão necessários para o bom funcionamento do nosso corpo. O sal rosa é a melhor opção disponível e fácil de encontrar. No entanto, sal negro, vermelho, azul ou qualquer outro sal integral são ótimas opções deste elemento essencial ao bom funcionamento do corpo. Estes possuem mais de 80 minerais em sua composição, como manganês, iodo, magnésio, que interagem entre si e garantem um equilíbrio perfeito em nosso complexo organismo, contribuindo para o equilíbrio da glicemia no sangue, regulação do metabolismo, fortalecimento da imunidade, entre outros benefícios. Apenas um aspecto fundamental, que não seja sal refinado. De resto, é só uma questão de acessibilidade ou preferência. É importante também reduzir o consumo de sal, preferindo usar temperos naturais. Troque, os temperos prontos por temperos naturais. Caldos de carne, legume, galinha e também os realçadores de sabor, amaciantes, molhos e temperos prontos de forma geral, contêm substâncias muito nocivas à saúde, como uma grande quantidade de sal, gordura trans, corantes, aromatizantes, emulsificantes, amido, milho. Alguns ainda levam glúten na composição. Ervas e temperos naturais, além de mais saudáveis, deixam a comida muito mais gostosa. Veja algumas sugestões. Cebola, alho, cheiro verde, salsa cebolinha, alho poró, tomilho, alecrim, orégano, açafrão, grãos de mostarda, pimenta, ervas finas, manjericão, limão, chimichurri, pimentões. São algumas opções que podemos utilizar. Troque a farinha de trigo por farinhas saudáveis. A farinha de trigo é produzida a partir da moagem de trigo, um cereal rico em glúten muito utilizado na preparação de biscoitos, bolos, pão e vários outros produtos industrializados em todo o mundo. Porém, embora seja muito utilizada, o consumo excessivo de produtos refinados obtidos da farinha de trigo está associado à ocorrência de doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade. Por isso, tem surgido no mercado outros tipos de farinha com maior teor de fibras e nutrientes isentas de glúten, que podem substituir a farinha de trigo em várias preparações culinárias. Então, nós temos a farinha de coco, que preserva todos os benefícios do coco, portanto, não causa picos de insulina no sangue, acelera o metabolismo, contém gorduras de digestão rápida e é riquíssima em fibras, o que favorece a saciedade. Nós temos a farinha de arroz, que serve de base de muitas preparações, é barata e fácil de encontrar. A farinha de oleaginosas, farinha de amêndoas, assim como a de castanhas, nozes e outras oleaginosas, são riquíssimas em fibras e fontes de gorduras, de ótima qualidade, o que faz você ficar saciada por muito mais tempo. A farinha de quinoa é rica em fibras, não contém glúten, contém proteínas e ferro, sendo uma excelente opção para substituir a farinha de trigo. Essa farinha pode ser usada para preparar panquecas, pizzas, biscoito, pães, bolos, podendo ser obtida em supermercados ou ser preparada em casa, colocando os grãos em uma frigideira para tostá-los e depois um processador de alimentos ou liquidificador.
Outra excelente opção para substituir a farinha de trigo é a farinha de aveia, que contém fibras solúveis. Esse tipo de fibra forma um tipo de gel no estômago que ajuda a aumentar a sensação de saciedade, melhora a saúde da flora intestinal, reduz o colesterol ruim e ajuda a regular o açúcar no sangue. Por isso, a farinha de aveia é uma excelente opção para pessoas que desejam perder peso e para regular a glicose no sangue. Troque o achocolatado por cacau em pó. O cacau é um excelente substituto do achocolatado. Grãos de cacau são riquíssimos em antioxidantes, assim como vitaminas e minerais. O cacau possui mais antioxidantes, polifenóis, catequinas e epicatequinas que o vinho, tinto, morango, romã e chá verde juntos. Ele acelera o metabolismo, regula o humor, diminui a resistência à insulina, ajuda no processo de oxigenação cerebral e ainda melhora o rendimento nos treinos por ser rico em catequina. Mas atenção! O cacau a que me refiro é sem açúcar. Quando você comprar, olhe atentamente a lista de ingredientes. Só você pode adestrar seu paladar para gostar do que lhe faz bem. Cacau e chocolate amargo nutre e inibe a vontade de comer doces. É o açúcar que faz mal e vicia. Aqui nós temos as fontes. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!